Aqui na nossa API, vejam que a gente tem movimento alterar, e aqui no movimento alterar, ele vai então receber via post ID, data, valor, descrição e tipo, e fazer esse update de acordo com o ID que eu recebi. Então, se der uma transação ok, ele retorna um ok, senão ele vai retornar falha. Apesar de a gente não estar tratando diretamente isso aqui lá no nosso código, né? Se ele funcionou, ele altera para a gente, mas nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui na nossa interface, da mesma forma que eu mandei para ele lá esse ID para excluir, agora a gente vai mandar todos esses valores aqui via post. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer da seguinte maneira. Da mesma forma que eu fiz esta linha aqui, eu vou Ctrl C, Ctrl V, só que aqui vai ser movimento alterar. Aqui vai ser movimento alterar. E aqui, ao invés de ter só a string ID, eu vou ter a string ID, mas eu vou ter também aqui um field data, que eu vou receber aqui data. Nós vamos ter aqui também um field valor, aqui vai ser valor. Nós vamos ter aqui também uma descrição. E por fim, nós vamos ter aqui um tipo. Se eu alterei o tipo, ele vai mudar lá o tipo. Então, feito esse cara aqui, movimento alterar, veja que eu preciso receber esses valores aqui. E esses valores aqui vai ser a alteração do usuário. Né? Quando o usuário alterar, tocar lá no botão salvar, ele vai então enviar esses valores lá para a nossa API, receber via post e fazer o update de acordo com o ID que a gente está mandando. Então, feito isso, Ctrl S, praticamente a nossa API interface está pronta. E agora a gente vai no nosso movimento. Aqui, ó, a gente vai subir a tela de lançamento, né? Então aqui na tela de lançamento, vejam que para poder alterar, né? Eu estou inserindo lá no lançamento. Quando eu clicar no botão salvar, eu estou simplesmente inserindo, né? Estou pegando essas informações e salvando em inserir. Agora, essa tela de lançamento, ela vai ter uma segunda função, que seria alterar. Então, quando a gente clica no movimento, no Float Action Button aqui de movimentos, ó, nesse Float Action Button aqui, em cima, quando a gente sobe o lançamento aqui, a gente está subindo o lançamento vazio, né? Então ele traz aqui a tela de lançamento. A tela de lançamento não está fazendo nada, a não ser adicionando um movimento. Só que agora a gente vai querer que ela também altere, porque eu não vou criar uma nova tela igual só para que ele tenha um botão com a função diferente. Então vai ser uma tela exatamente igual só para fazer a alteração. Então a gente vai reutilizar essa tela de lançamento da seguinte maneira, como a gente já fez na outra aula, né? Então a gente vai lá em lançamento, ou melhor, a primeira coisa que a gente vai fazer é, na hora que a gente for mandar aqui em movimentos, quando a gente for subir esse cara aqui vai subir vazio, né? Mas aqui embaixo nós temos um botão aqui, editar registro, né? Então lá no nosso view holder, no onBind view holder, nós implementamos o botão excluir e agora a gente vai trazer aqui o nosso botão alterar, né? Então aqui, ó, um clique no botão editar, melhor dizendo. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos subir a activity lançamento, mas agora eu quero colocar os extras. Por quê? Porque quando subir a tela de lançamento, já vai subir preenchido com os valores que eu quero alterar. Então ele já traz esses valores, porque se eu quero alterar, por exemplo, só de entrada para saída e não mudar os valores, ele já traz esses valores lá na tela para a gente. Então aqui eu vou colocar um put extra, que eu vou chamar ele aqui de ID, e ele vai ser então de movimentos objeto
ponto get. Aqui a gente pode passar um position para ele, vamos ver se ele vai reclamar. E aqui então ponto get id. Ponto e vírgula. Então aqui a gente está passando esse ID aqui. Ele reclamou, né? Então ele não gostou. Então a gente vai trocar esse cara aqui por holder.get adapter position. Então aqui, ó, eu estou mandando o ID, mas eu preciso mandar todos os outros campos setados. Então a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Então agora a gente está mandando o ID, a data, o valor, a descrição, o tipo, e aqui a operação é alterar, porque a gente não está mais subindo pelo clique do Float Action Button. Agora a gente está subindo pelo botão editar aqui do lançamento específico. Por isso que a gente está mandando seus dados específicos aqui para ele editar lá. Então nesse momento aqui, ó, esse ID vai servir para que ele retorne e a gente consiga mandar esses dados aqui, ó. O ID nunca vai mudar, né? Então esses caras aqui a gente vai poder alterar de acordo com esse ID aqui. Então, uma vez que a gente fez esse cara aqui, lá em lançamento, a gente precisa pegar essas informações e eu vou pegar ela então aqui, logo depois desse clique, desse botão salvar. Então, logo depois do clique do botão salvar, que é este rapaz aqui, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, de bundle getIntent.getExtras, e se extras, esse bundle, melhor dizendo, for diferente de nulo, então a gente pode fazer esse tratamento aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir a operação. Veja que a gente deixou aqui não deixamos, então vamos criar aqui as variáveis que a gente precisa para poder receber lá do bundle. Então aqui a primeira coisa é uma string, operação, que ela vai ser a princípio inserir, porque quando eu carregar sem nada, ela já não vai perguntar, né? Então string operação inserir, eu quero aqui um int id, eu quero também strings com valor, data, valor, descrição e tipo. Porque a data a gente já tem aqui em cima. Então agora nós vamos aqui no bundle. Então agora a gente vai aqui no nosso bundle e a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, operação vai receber de bundle.get string o que operacão. Então isso tem que estar igual, senão não dá certo. E aí nós vamos fazer o seguinte: se operacão ponto equals for igual a alterar, então set title da nossa aplicação, alterar movimento, e a gente vai pegar o nosso ID, vai ser igual de bundle.getString ID. E eu vou fazer isso para os demais campos. Esse aqui é um int, né? Então getInt. Agora sim, e aqui nós vamos fazer o seguinte: o nosso data formato banco, ele vai receber de bundle getString, agora então getString, a nossa data. Nesse momento aqui,
que ele vai fazer? Ele está pegando a data para salvar no banco. Se eu mudar a data, esse string vai mudar conforme eu clique lá do Alert Dialog, do Date Picker Dialog que vai subir, né? Mas aqui a gente já pode formatar para mostrar para o usuário. Então aqui vai ficar da seguinte maneira. Date format aqui, criando esse data e os dois bonitinhos aqui. E aqui data, objeto do tipo date, que eu vou chamar aqui de date. Assim, não por enquanto. Ele não achou aqui, vamos usar um Alt Enter aqui para importar a classe. E também nós vamos fazer o seguinte. Date vai ser igual a input format.parse do nosso str data formato banco ponto e vírgula. Isso daqui vai gerar, pode gerar uma exceção, então ele quer aqui surround try catch. Então vamos tentar fazer isso aqui e se der certo a gente vai setar então lá no nosso edit text de data da seguinte maneira. Então, tratado a nossa data, aqui a gente pode também então pegar aqui um valor igual a bundle.get string e aqui é valor. E fazer isso também para edt valor .set text. Valor. Isso daqui também vai ser feito para a descrição, né? Então vamos dar um Ctrl D aqui. Aqui é descrição, aqui é descrição e aqui é edt descrição. Pegando o descrição aqui. E agora nós temos o tipo, que ele vai ser então igual a um bundle.getString tipo. E nós vamos verificar se o nosso tipo .equals for igual a entrada. Então a gente vai falar que é RGB tipo ponto check r.id ponto rdb entrada. Então se o tipo vier como entrada, então ele vai setar este cara aqui como checado. Senão nós vamos rgb tipo.check r.id.saída rdb saída. Muito bem, então feito isso, a gente tratou esses caras aqui, Ctrl Alt L aqui para formatar o código. E aí então agora, se a gente clicar em alterar, lá ele já vai trazer setados esses caras aqui no nossa tela de lançamento. Vamos subir a aplicação para ver se isso funciona. Vamos subir a aplicação aqui. Subiu lá. Quando eu tocar agora no teste agora, veja que ele já trouxe, ó, teste agora, trouxe bonitinho a hora como a gente formatou. E então ele já está setando como saída também. Se eu der um back e voltar aqui e pegar uma entrada aqui, aqui no alterar, então veja que ele tocou o texto lá em cima, né, alterar movimento, no título, né, do activity, da activity, e aí ele setou a data, o valor, a descrição e o tipo também, né, entrada. Então, nesse momento, se eu clicar aqui em salvar aqui, ele, né, vai gerar uma nova entrada, né, então se eu salvar aqui, ó, ele vai inserir um movimento duplicado, então a gente não quer que isso aconteça, né. Então a gente não quer que isso aconteça, eu vou excluir esse segundo aqui, ó, excluir.
porque agora a gente precisa tratar o botão salvar.